mas também ensinar. E nessa busca, você foi parar em Berkeley, ensinando Sim, música brasileira, sim. no melhor, no top, né? No melhor. Conta como foi essa experiência. Na verdade, eu sou de uma família de músicos, né, Mike? A minha mãe, Mercedes Matar, pianista, ela é uma empreendedora da arte. Ela criou uma escola de música em São Paulo chamada Arte Livre, que tem até hoje, existe até hoje, são 3 unidades em São Paulo, e vai fazer 40 anos, né, que tem essa escola. E, e é uma coisa de empreendedorismo que a gente acaba herdando como um caminho de sucesso na nossa área, né? A minha mãe foi uma grande empreendedora, uma grande professora, uma grande pianista, ainda é, na verdade, porque ela está viva, 92 anos de idade, e muito a ensinar, né? A gente consegue absorver essa inteligência e essa experiência dela por conta até da convivência, né? Por ser minha mãe, por a gente estar junto sempre e tal, e ela ter sido a minha partner, ela foi minha pianista em processo de recitais, e quando eu tinha a minha carreira de música erudita, era com a minha mãe. Então ela vivenciou muita coisa junto comigo. E uma coisa que eu aprendi com ela é que a didática é um dom. A didática é completamente diferente de você saber tocar música ou não, de você ser um grande músico, instrumentista ou não. Tem muita gente que não é um grande músico, mas é um grande professor, né? E tem muita gente que, na verdade, é um ótimo músico e não consegue ensinar uma nota, né? Por não ter a didática, né? Então, é um combo que faz do professor uma grande entidade para aquela criança, aquele adolescente que está entrando na vida artística, querendo estudar e tal. Então, eu participo de alguns projetos que pensam isso, né? Que pensam dessa forma, né? Toco com orquestras, conheço maestros que são heróis, na verdade, nesse quesito, né? Posso citar aqui de uma cidade chamada Arthur Nogueira, aqui do lado de Indaiatuba, uma cidade do interior, pequena, que tem um projeto, que é uma corporação musical, chamada Corporação Musical 24 de Junho, que é encabeçada por um maestro chamado Ricardo Michelino. Esse cara tem um projeto chamado Projeto Retreta, que cuida de 3.000 crianças. 3.000 crianças. E eu me apaixonei pelo projeto e acabei entrando com ele, a gente virou parceiro, né, nesse projeto, a gente toca junto, na orquestra e tal. Então, essa minha veia, esse meu lado de professor, mas não é esse, não é professor, o termo não é esse, mas de querer passar a minha experiência, a minha forma de tocar, a minha vida, a minha visão de música para as crianças e adolescentes, isso aí eu sempre tive. A minha vida inteira eu tive isso. E o Truck é um pouco isso também, né? O projeto do Truck é um pouco isso, porque eu quero pegar criança e adolescente para tocar, para subir no palco e tocar, para ter essa experiência, né? Então, quando eu fui para Berkeley, que eu recebi esse convite para ir para lá, foi para falar sobre a história da música brasileira. Só que quando eu cheguei lá para tocar, eu fui com uma ansiedade gigante, porque eu nunca tinha ido para fazer um negócio desse. E outra, eu ia fazer uma palestra em inglês, falando sobre música brasileira, para um monte de americano no templo da música, no mundial e tal. É uma responsabilidade muito grande, né? E ainda mais eu fui sozinho, ou seja, eu fui tocando com gigs, com grupos feitos de alunos de lá. Então eu toquei chorinho com jamaicano, venezuelano, coreano, chinês, alemão, brasileiro, colombiano, um monte de gente que estava indo estudar lá, tocando lá, com vários instrumentos diferentes, e eu dando aula, tipo uma clínica, uma masterclass sobre choro, música brasileira. Então é uma responsabilidade muito grande. E aí quando eu cheguei lá, o manager, o cara que estava cuidando da minha ida e da minha palestra, falou para mim assim, falou: Dericão, a gente teve que montar 4 bandas para tocar com você. 4, cara. Porque era muita gente que se inscreveu para tocar.
Então eu dividi a minha palestra em 4 fases, em 4 etapas, para poder agregar todas as pessoas que queriam tocar. Então, em vez de eu tocar um show inteiro, uma palestra inteira com uma banda só que estava montada, eu fui fragmentando. Então, eu ia chamando gente para tocar, ia fazendo tipo uma gigona mesmo, uma gig enorme. E deu muito certo. E foi uma coisa muito legal. Né? Eu não sou o pioneiro nisso, muito pelo contrário, muita gente vai lá falar sobre música brasileira, muitos brasileiros melhores do que eu, muito melhores do que eu, com mais capacidade, foram lá e fizeram. Mas a minha ida lá teve uma coisa muito interessante, que foi essa coisa de agregar um valor que até então não se tinha, que é você montar você ter praticamente uma classe toda para tocar com você. Então foi muito legal, né? Essa é uma das experiências, foi essa. A segunda experiência foi você ouvir das pessoas de outros lugares do mundo o quão é legal tocar choro, o quão a música brasileira é reverenciada no mundo inteiro. A gente não tem muita noção disso, né? A gente vê os músicos, os instrumentistas, os grandes shows tal acontecerem, mas a gente não faz ideia de como as pessoas do mundo entendem a música brasileira de uma forma muito